Eu louvo a Deus, querido, porque toda vez que alguém prepara algo para falar que vem da parte de Deus, esse algo terá um efeito em nossas vidas. Terá um efeito de, no mínimo, nos fazer pensar. No mínimo, nos levar a refletir como tem sido a nossa vida. Porque, queridos, nós precisamos pensar onde nós estamos hoje, aonde estaremos amanhã, e principalmente aonde nós queremos chegar. Por isso que nós somos uma igreja que tem uma visão. Nós sabemos quem somos hoje. Amém, querido? Você está na comunidade Alcançando Famílias, você está na CAF Brasil, e sabemos que existe uma cidade para ser alcançada. Existe um estado todo para ser alcançado. Existe uma nação para alcançarmos. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero, para que você entenda isso, quero que você abra comigo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 27. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Porque muitas das vezes, queridos, quando olhamos para nós não entendemos ou achamos que não será possível sermos nós um instrumento nas mãos do Senhor. Mas diga assim comigo: eu, nas mãos do Senhor, sou uma arma poderosa. Amém? Por isso que o versículo 27 de 1 Coríntios capítulo 1 diz assim: Deus escolheu as coisas. Qual coisa, querido? Do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas para confundir os fortes. Amém, querido? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, exaltamos o teu nome e pedimos, Senhor, que uma vez mais o Espírito Santo permaneça aqui conosco. Nós somos o lugar da sua habitação, Espírito Santo. Mas nessa noite eu preciso da sua ajuda aqui. Eu preciso que o Senhor ministre através de mim, que não seja eu, mas que seja o Senhor a ministrar através da minha vida. Espírito Santo, fala aos nossos corações, fala ao coração da tua igreja. Enche-nos, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. A mensagem que Jesus trazia, ela era tão poderosa, obrigado, e ao mesmo tempo tão simples, que ela trouxe confusão no meio do povo. Porque Jesus começou a falar de coisas que ninguém nunca tinha falado. Jesus começou a usar palavras que normalmente não se usava. Ele começou a juntar palavras que não se juntavam. Ele começou a fazer uma construção de frases que escandalizavam as pessoas. Quando ele diz, quando a palavra do Senhor nos ensina, aqui o apóstolo Paulo nos ensinando que o Senhor escolheu coisas loucas do mundo para confundir os sábios, os fracos para confundir os fortes. Ou seja, a visão do reino de Deus, ela está totalmente oposta da visão do mundo. Porque o mundo tem uma visão que nós precisamos ser fortes, nós precisamos ter um destaque muito grande na sociedade. E pior, o povo está trazendo isso para dentro da igreja. Diga misericórdia. Nós podemos ser uma grande igreja, podemos. Deus não tem problema com isso, desde que nós mantenhamos a humildade no nosso coração. Amém, queridos? Então Jesus quebrou conceitos,
trouxe confusão na terra. Agora nunca se esqueça, querido, o Senhor prefere trabalhar com aquelas coisas que não são possíveis aos olhos humanos. O Senhor gosta de trabalhar com aquilo que para os nossos olhos pode parecer estranho ser um instrumento nas mãos dele. Como talvez alguma pessoa já possa ter se aproximado de você para trazer uma palavra de Deus, e você olha para aquela pessoa e você diz: caramba. Como uma pessoa que há uns anos atrás foi usada por Deus para trazer uma palavra para nós, para mim, para a pastora, ali em São Paulo, já falei isso aqui. E o estranho que ela falava: eu estou vendo o que Deus está me mostrando na vida de vocês. Eu vejo vocês no altar, eu vejo vocês pregando, eu vejo vocês sendo um instrumento, eu vejo vocês viajando pelas nações, anunciando o Evangelho. Só que ela era cega, ela via no Espírito. Porque, queridos, você não precisa enxergar para ver aquilo que Deus quer mostrar para você. Você talvez tenha problemas de audição para ouvir a voz humana, mas a voz de Deus você ouvirá, querido, porque Deus fala ao teu coração. E quando Deus quer te usar, querido, Ele vai falar ao teu coração, Ele vai trazer um despertamento. Nesse tempo, o Senhor está buscando homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, não importa quem seja, é quem se predispõe para ser um instrumento nas mãos dEle, Ele usará, seja quem for, pobre, rico, de qualquer nação. Ele quer usar aqueles que têm um coração quebrantado na presença dEle. Por isso que o foco do Senhor não é aquilo que você sabe fazer, não é aquilo que você consegue fazer. É por isso que Ele usa pessoas improváveis para fazer coisas grandiosas. E sabe quando que isso começa na vida de uma pessoa, meu irmão? Quando uma pessoa diz: eis-me aqui. Jesus, quando Ele chama os discípulos, Ele só chamou gente improvável. Só gente improvável. Ele chama broncos pescadores, que me perdoem os pescadores, não é que pescador tem que ser bronco, mas aqueles eram. Traz aquelas pessoas até Ele. Profetas, pessoas que seguiam João Batista vão com Ele. Gente da Receita Federal vai estar com Ele. E depois, para continuar a obra, Ele chama gente que perseguia cristão, que perseguia crente, que matava crente, que odiava crente, como foi com Paulo. Sabe, meu irmão, Deus não está preocupado com aquilo que você acha de você, porque Ele tem uma ideia a seu respeito, que quase sempre é diferente daquela que você tem. Diga graças a Deus por isso. Abra comigo Atos dos Apóstolos 3. E aqui sim nós vamos tomar o texto base. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Eu já preguei algumas mensagens nesse texto, porque eu gosto muito desse texto. Achou? Diga amém. Só uma pessoa achou, vamos esperar. Querido, fica esperando ali não, segura ali, tá? Solta não. Você trouxe Bíblia, amém? Quem está com Bíblia aí? Quem está com o aplicativo aí? Não achou no aplicativo, irmão?
Quem achou, diga amém. Agora 4 pessoas acharam. Pode soltar, filho, o povo não vai achar não. É muito difícil o livro de Atos dos Apóstolos. 3:1. Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a hora 9, e era carregado um homem coxo de nascença, a qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João que entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos neles, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não tenho prata e também não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus. Ninguém poderia imaginar, meu irmão, era um momento de adoração, trazendo para a nossa realidade, era um culto de domingo, todo mundo indo para a igreja, e aí de repente, a pessoa vindo, um de vocês, um Pedro e um João aí, você vindo para a igreja, tem alguém que é colocado ali no seu caminho, não tem como, um caminho que, diga-se de passagem, Jesus passou por ali muitas vezes, amém, querido? Jesus entrou ali muitas vezes. E aí eu já aprendo uma coisa: existem muitas coisas que o Senhor poderia dar uma ordem dos céus para ser realizada na terra, mas Ele quer usar você. Ele quer usar você. E aí vem esses 2 discípulos cheios do Espírito Santo, falando: caramba, agora nós vamos adorar o Senhor, nós vamos cantar, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. E aí quando eles chegam, o cara já viu eles subindo, viu a alegria que estava neles, deve ter pensado: opa, vem 2 caras com dinheiro aí, tão felizes. Meu irmão, fala a verdade, com dinheiro você ri à toa, fala a verdade, mas com Jesus você não para de rir, né? Aí ele olhou e falou: esses caras estão rindo à toa, estão com dinheiro. Aí ele imediatamente, uma esmola, uma esmola. Eles pediam esmola mesmo, só que eles pediam de cabeça baixa, sabia disso? Eles não tinham coragem de levantar os olhos, de tão humilhados que eles se sentiam, porque toda pessoa que tinha uma enfermidade, como esse homem tinha, ele nasceu com essa enfermidade, ele era considerado uma pessoa amaldiçoada por Deus. E para você ter uma ideia, nem tocar neles eles tocavam. A pessoa ficava com a mão estendida ou colocava alguma coisa para eles colocarem ali, e eles jogavam, não tocavam, porque era alguém amaldiçoado. Mas meu irmão, não era qualquer pessoa que estava entrando no templo, não era qualquer um, não era um crente qualquer, não era um fariseu, era Pedro e João, cheio do Espírito Santo, crendo que naquela tarde alguma coisa aconteceria. Eles só não imaginavam que o Senhor ia usar a vida deles como um instrumento poderoso, que ficaria registrado. E no dia de hoje, que dia é hoje? É o quê?
11 de março de 2018, alguém estaria pregando, e mais outras igrejas pela terra, alguém deve estar pregando esse texto nesta noite. Ele não tinha ideia, porque, meu irmão, a gente não tem ideia do que Deus quer fazer através de nós, do potencial que existe em nós a partir do eis-me aqui. Ora, vendo ele a Pedro e entrando, pediu que lhe desse uma esmola. E aí, diferente de todo mundo, porque não era qualquer pessoa, eles falam: olha para mim, não abaixe os teus olhos, olha para mim que eu tenho algo importante para te dar. Eu tenho algo que vai ter um valor inestimável na sua vida. Eu tenho algo que vai mudar a sua história. E ele deve ter olhado e falado: mas quem é esse cara? E ele simplesmente, querido, a palavra de Deus diz que ele olha, versículo 5 diz que ele os olhava atentamente, esperando receber isso, ansioso para receber isso. E aí vem a decepção. Pedro olha para ele e fala assim: olha, tô duro igual um coco. Trazendo para a realidade de hoje, tô durinho, zerado, dá nem para tomar um café. Aí já deve ter, caramba. E aí Pedro disse: mas, e aí a animação, ele volta de novo: opa, tem alguma coisa. O que eu tenho, eu te dou. E aí ele já, aquela mão que estava vazia, ele já segura a mão dele e fala: em nome de Jesus. Ei, em nome de Jesus, em nome do Nazareno, levanta, homem, levanta e anda. E a palavra de Deus diz que ele levantou, diz que ele saltou, querido, dando ele um salto, ele se colocou de pé, uma pessoa que nunca andou. Meu irmão, presta atenção, uma pessoa que nunca andou, a coluna vertebral dele não está pronta para segurar a estrutura do corpo todo nessa altura. E as canelinhas, né? E a barriguinha, barrigudinho, canelinha fininha. E aí de uma hora, meu irmão, aquilo só deve ter feito cresceu o músculo, cresceu o nervo, ou fortaleceram os nervos, fortaleceram os joelhos, os tornozelos. Meu irmão, um pé que nunca se moveu, ele fica de pé e já começa a dar glória a Deus, querido. Porque o que tem faltado na igreja, o que tem faltado nos crentes desse século é glorificar o nome do Senhor pelos milagres que tem recebido. Eu queria ouvir uma glorificação da igreja. Duas pessoas comuns, dois camaradas como eu e você, querido, pessoas simples, muitas pessoas que viram, algumas pessoas viram isso acontecer e pensaram: caramba, mas esses dois caras são os pescadores, e aquele homem está ali a vida inteira. Meu irmão, você não pode se conformar com as coisas que os teus olhos contemplam por toda a tua existência até aqui. É preciso você se revestir de uma autoridade e começar a dar ordens no mundo espiritual. Meu pai é alcoólatra, para com isso, em nome de Jesus, seja liberto desse vício. Meu filho está na dependência das drogas, em nome de Jesus, seja curado. Nós precisamos nos revestir da autoridade que o Senhor tem nos dado nesta terra, neste século.
Estamos nos conformando, queridos. Estamos nos conformando com as situações que estamos vivendo. Estamos tomando a forma do mundo. E a palavra de Deus diz: não vos conformeis com esse mundo. Esses dois homens receberam um treinamento com Jesus Cristo. Jesus disse para eles: olha, vocês se preparem, que quando eu for para o Pai, vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz até agora. Eu vou usar a vida de vocês. O problema, queridos, é que nós não cremos mais, ou não cremos o suficiente. Estamos vivendo muitas das vezes, na maioria das vezes, um evangelho de superficialidades. Estamos caminhando numa área muito rasa, enquanto o Senhor quer que a gente desça no profundo, quer que a gente experimente coisas grandes, porque Ele vai nos revelar coisas poderosas, coisas gigantescas que nós não sabemos, que somente Ele pode trazer. Sabe, queridos, as pessoas estão com expectativas a nosso respeito, sabia disso? As pessoas estão com expectativas a nosso respeito. As pessoas, quando olham para nós, elas esperam receber alguma coisa de nós. O problema é que temos tantas igrejas grandes, de todo tipo. Hoje tem igreja de tudo quanto é tipo. Mas aí quando você vai, por exemplo, numa empresa e você conversa com alguém, e aí eu vou te falar, porque eu já fui empresário, os maiores problemas que eu tive foram com pessoas que se diziam evangélicos. Mas também tive grandes experiências com servos de Deus. Nós precisamos aprender a ser servo de Deus. Eu tive servos de Deus que trabalharam comigo. Como aqui nesse lugar eu tenho servos de Deus trabalhando conosco para a obra do Senhor. Sabe, queridos, esses homens tinham um valor inestimável dentro deles. Eles tinham o poder do Espírito Santo dentro deles. Eles creram que eles poderiam ser usados por Deus. E eles ousaram. Eles ousaram fazer uma declaração poderosa para mudar a história daquele homem, para mudar a vida daquele homem. O problema é que nós temos nos conformado com o mundo. Nós temos nos conformado com aquilo que temos visto. Presta atenção aqui. Nós temos nos conformado com os pecados. Nós temos nos conformado com a enfermidade. Hoje eu estava no monte, querido, orando, em crise de coluna, fui no monte assim, ó. Saí do monte andando normal. Aí o pastor falou assim: leva um cajadinho. Minha velha, vai levar um cajadinho. Falei: não. Quando eu parei na porta do monte, eu falei: Senhor, tem misericórdia. Eu até olhei para ver se tinha um cajadinho, um negócio. Falei: não, eu vou subir, o Senhor vai me ajudar até lá em cima. E eu fui. Quase liguei para o Tiago me ajudar. Estava ali perto. Subi. E aí quando eu chego lá, quem estava lá, irmãos? Ele estava lá de novo, o irmãozinho. Hoje ele me cumprimentou, deu a paz do Senhor. Sabe, meu irmão, e aí eu comecei a orar e comecei a colocar a mão nas minhas costas, comecei a falar: Senhor, eu não aceito isso, porque doía de um lado, né? Aí o pastor veio aqui, foi aquele movimento danado, aí a dor passou para o outro. Falei: não, começou do outro lado, eu repreendo isso. E comecei a orar, andando com a mão nas costas, comecei a clamar e pedir Deus para me permitir estar aqui, porque possivelmente não ia nem conseguir chegar aqui. E aí de repente eu entrei no mistério com Deus, comecei a orar, meu irmão.
e quando eu vi, estava melhor. Nós precisamos aprender, queridos, que há uma autoridade que foi liberada sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida foi liberada uma palavra do Senhor. É possível realizar grandes obras com a nossa vida. Mas, meu irmão, para você ser um instrumento de Deus, não dá para ser um crente meia boca. Não dá para ser um crente raimundão. Tem que ser uma pessoa que tem uma fé convicta. Fé em Cristo. Crê naquilo que o Senhor já deixou como palavra poderosa para a nossa vida. Pedro e Tiago viram ali. Pedro, deixa eu pregar aqui embaixo. Pedro e João estavam indo orar, queridos. Eles não saíram de casa, hoje nós vamos encontrar alguém aí, vamos fazer um milagre, tá? Não, eles foram para orar. Porque, meu irmão, entende uma coisa: se existe algo que vai ser o combustível para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, é um negócio chamado oração. Precisamos orar, querido. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos estar alinhados com o céu, porque os tempos são difíceis. As próximas gerações, queridos, tendem a sofrer muito mais do que a nossa geração. Eu digo geração de cristãos, de servos de Deus. A cada dia vai ficando mais pior. A cada dia a coisa vai piorando, ganhando uma proporção terrível. E, meu irmão, você precisa crer no poder do Senhor, crer na transformação. Meu irmão, já tem um protótipo que agora as pessoas agora não vão usar mais carro, agora elas vão voar. Mas, pastor, como é que vai ser piloto? Não, você vai entrar, sentar num drone todo fechadinho, com ar-condicionado, com um tablet assim, como esse que eu tenho. Você vai colocar ali a direção que você vai, ele vai levantar voo, vai te levar até onde você quer, e ele volta sozinho para sua casa. E uma das primeiras cidades do mundo que vão ter isso é São Paulo, que acho que é o segundo ou terceiro pior trânsito do mundo. Meu irmão, e como é que você vai falar de Jesus para as pessoas que estão voando? Aqui eu estou pertinho de Jesus, ó. Meu irmão, a tecnologia está mudando de uma maneira grandiosa, mas Jesus nunca mudou. Ele não vai mudar, Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. E Ele está esperando homens e mulheres, jovens, adultos, idosos, cheios do Espírito Santo, crendo que é possível fazer uma grande obra nesta terra. Porque, queridos, ainda que haja muito pecado na terra nesse tempo, é no meio dessa geração perversa, perdida, que eu e você fomos chamados para anunciar a volta do Senhor Jesus. Que já não se prega mais isso, é careta pregar a volta do Senhor Jesus. Mas aqui a gente prega. Ele vai voltar. Ele voltará. Ele vai voltar, queridos. Ele disse para os discípulos: eu vou, mas eu volto. Eu vou ali. Pastor, mas tem mais de 2000 anos essa história? É conversa fiada, né? Não, filho. Porque a palavra de Deus diz que um ano para o Senhor, um dia para o Senhor é como? Então tem 2 dias mais ou menos que ele foi. Para ele está pouquinho tempo. O problema é que fica difícil para a gente acreditar nisso. Mas minha vida é tão boa. Deus quer usar você, queridos. Deus quer usar você, minha irmã.
Você precisa ter uma mente renovada. Sabe por quê, querido? Uma mente renovada te levará a lugares especiais. Uma mente renovada vai te tirar da mesmice. Uma mente renovada tira você da religiosidade, tira você da religião e te torna um servo de Deus, uma serva de Deus. Transforma em você em alguém cheio do Espírito Santo. Temos vivido uma geração de crentes fracos. Já disse isso aqui. Hoje em dia, pastor, chamar a atenção é a certeza que vai perder um ou dois ou uma família. Pastor corrigiu, vai embora. Ninguém quer ser corrigido. Crente mimado, faz biquinho para tudo. Pastor, sabendo como é que está a vida da criatura, fala: filhão, o melhor lugar para você na igreja hoje é banco. Esse pastor quer acabar com o meu ministério. Não, filho, eu estou zelando pelo teu ministério, pela tua chamada. Crente mimado. É preciso ter uma mente renovada. A renovação é a porta que abre para que os milagres aconteçam, queridos. É uma porta que se abre quando você tem sua mente renovada, sua mente transformada, para que os milagres possam acontecer, para que você seja um instrumento de milagres. Diga comigo: eu sou um instrumento de milagres. Precisamos sair da média, querido. Precisamos deixar essa vida de crente mediano. Eu vou no culto ao domingo. Não, querido, aqui tem culto quarta-feira, aqui tem reunião de oração na segunda-feira. Chamou para orar, ninguém: não posso, segunda-feira estou tão cansado. Pô, irmão, por que você não veio quarta-feira? O tempo estava feio, ameaçando chuva. Para experimentar a excelência de ser usado por Deus, querido, você precisa estar acima da média. Você precisa orar mais. Você precisa ler mais a palavra. Você precisa se santificar mais. Hoje no monte eu chorei muito. Muito. O Senhor me quebrantou muito. Sabe, queridos, quando a gente olha para a realidade das igrejas hoje, não é a igreja noiva do Senhor, a gente não vê mais os milagres acontecerem. Quando nós começamos esse ministério aqui no Brasil, Deus me deu uma palavra, que essa será a igreja do levanta e anda. O Senhor nos deu essa palavra. E eu não sei que preço que nós vamos ter que pagar para isso, mas nós vamos ver gente levantando de cadeira de rodas. Mas nós precisamos, queridos, estarmos alinhados com aquilo que Deus, que é o propósito de Deus para esta igreja, para este povo. A proposta de Deus para nós é que sejamos a igreja do levanta. Ou seja, chegou doente, em nome de Jesus, levanta e anda. Morreu, em nome de Jesus, volta à vida. Não importa, queridos, não importa o problema que for, não importa a gravidade que seja, Deus quer te usar. Sabe, queridos, qual é a primeira coisa que te levará a ser um instrumento para realizar milagres como esse? A primeira coisa, você precisa olhar para esses problemas. Que muitas das vezes, quando nós vemos uma situação dessa, a gente levanta a cabeça e nem olha, a gente passa.
De vez em quando eu abaixo na rua para falar com um mendigo. E toda vez que eu falo com alguma coisa com eles, eu falo assim: Deus pode mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história. E aí eu volto naquele indigente, morador de rua, que chegou aqui e pediu: eu quero voltar a sentir a presença de Deus. Você não tem ideia como isso tem me ferido todos os dias, queridos. E aí eu faço uma pergunta que é para você refletir: você tem sentido a presença de Deus? Você tem sentido a presença de Deus, querido? Você tem sido um instrumento de Deus? Porque se você anda sentindo a presença de Deus, querido, você tem que ser um instrumento de Deus. Porque Ele não se apresenta para a pessoa só para a pessoa ter arrepio, só para a pessoa ter um testemunho para falar, chegar na igreja, marchar e dizer: Deus me visitou nesta noite. Para quê? Por quê? É porque Ele quer usar você, querido. Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dEle. Quando Deus te visita, Ele está conferindo a você uma autoridade para alguma coisa. Então pergunta: Senhor, para que o Senhor me visitou? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? Pedro e João enxergaram esse problema. Enxergaram esse problema. Meu irmão, é possível liberar uma palavra em nome de Jesus sobre a vida de um enfermo, sobre a vida de uma pessoa que está endemoniada, sobre a vida de um dependente químico. Aconteceu comigo. Eu fui liberto. 20 fumaça anos, já nem sei quanto tempo mais. Mas tem tempo. Liberto, querido. Limpo pelo Senhor. É possível. Nunca mais deixei a presença do Senhor. Nunca tive empecilhos para estar na casa de Deus. Morávamos num lugar que tinha 7 quilômetros de estrada de chão, querido. Saímos de casa 3 e pouca da tarde para ir para a igreja. Visita estava lá em casa. Sábado dar 2 horas a gente ia começar a tomar banho. Queridos, olha só, tenho uma boa notícia para você. Quero te convidar para um negócio bacana agora. Para uma baladinha bacana. Nós vamos para a igreja. Vamos? Então, ó, como dizia um professor meu na faculdade, 2,10 por 80 está ali te aguardando, que é a porta, né? Não quer ir comigo, querido? Tchau, tô indo. Sabe, amados, esse negócio, eu estava com visita em casa, e aí eu troquei Jesus pela minha visita. Mas pastor, era meu pai. Pai, fica à vontade, você é meu pai, você está em casa, 2 horinhas, 2 horinhas e meia, eu estou indo para a igreja, daqui a pouco eu volto. Problema nenhum. Problema nenhum. Eu já deixei gente dentro da minha casa e vim para a igreja. Meu irmão, não é vergonha não. Sabe o que acontece? As pessoas vão falar assim: caramba, que legal, eles estão firmes mesmo na igreja, que coisa boa. E a gente fica cheio de vergonha. O momento de dar um testemunho, a gente fica com vergonha. Não, como é que eu ia fazer, pastor? Como é que você ia fazer, querido? Você não tem que sentir vergonha de mim não, você tem que sentir vergonha do Senhor. Que na hora de pedir, nós pedimos. E Deus quer nos usar, querido. Entende isso, igreja? Aquele homem estava ali triste, frustrado, decepcionado. E 2 olhares precisaram se cruzar naquele momento. O olhar da decepção com o olhar da esperança.
O olhar da tristeza com o olhar da alegria, porque quem tem Cristo é feliz. Os olhos da frustração encontraram os olhos da expectativa. Aqueles olhos que quando olhavam para o resto do corpo, via aquelas pernas enfermas, precisava que alguém o contemplasse com os olhos da cura. John, depois a gente canta aquele da Creio que Tu és a cura. Uma pessoa abandonada, que talvez ninguém desse a mão ou falasse com ele. De repente alguém chega e fala assim: olha para mim, me dá sua mão. Se coloca de pé, fica em pé, levanta e anda. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você. Uma mente já conformada com aquela enfermidade, uma mente conformada com aquela situação, se depara com uma mente renovada, querido. Obviamente que a mente renovada vai trazer algo novo sobre ele, vai transformar aquela mente. Você não diz que teve uma mente renovada em Cristo, amém, querido? Amém ou não? Porque Cristo levou o cativo, que a minha mente foi cativa a Cristo, então você recebeu a mente de Cristo. Pessoas que às vezes, querido, por que essa brincadeira que a galera faz e os cristãos adotaram de abraço, isso tem uma resposta gigante, querido. Às vezes se abraça uma pessoa, a pessoa cai em prantos. A nossa igreja lá no Chile faz isso. As pessoas caem em prantos quando alguém abraça. Um dia um chegou aqui, um dos moradores da rua, cheirando mal, um cheirinho de álcool, azedinho de álcool. E ele veio para mim e falou assim: pastor, eu queria te pedir um negócio. Falei: pede, filho. Já pensei numa comida para ele. Ele falou: me dá um abraço. Bem aqui onde eu estou. O senhor pode me dar um abraço? Um homem barbudo. Hein? Um homem barbudo. Uma cara de derrotado. Mal cheiroso. Ele só queria um abraço, querido. Ele encostou a cabeça aqui, ó, e chorou muito. Pensa numa coisa, querido. Talvez Deus não vá te usar para colocar um aleijado de pé, a ressuscitar um morto, mas Deus pode te usar para dar um abraço em alguém que nunca teve um abraço verdadeiro. Como Deus vai te usar? Eu não sei. E a gente precisa entender que a mensagem que Jesus trazia, nós precisamos carregar dentro de nós. O que Pedro e João entregaram a hora nona na porta do templo foi a mensagem que trazia Jesus. Que Ele nos chamou para sermos um instrumento para libertar os cativos e curar os enfermos. Você foi chamado para isso. Posso ouvir um amém? Eu quero terminar. Sabe, meu irmão, muitas situações vão se apresentar diante de você amanhã, depois da manhã, na próxima semana. Todos os dias alguma coisa vai se apresentar diante de nós. Um grande desafio se apresenta diante de nós. Mas qual é a resposta que nós vamos ter para esses desafios? Qual é a resposta que você vai ter para os seus filhos?
Qual é o testemunho que você tem na sua família e para os seus filhos? É verdadeiramente um testemunho de quem conhece a Cristo? Ainda que você se sinta como uma pessoa mais improvável, eu quero te dizer que você tem razão. Você é improvável. Eu sou improvável. E aí eu volto no início. Porque o Senhor escolheu as coisas loucas e frágeis para confundir os sábios e os fortes. Ele quer usar você. Amém? Jesus nunca fez e não faz acepção de pessoas. Mas tem um detalhe. Ele conhece teu coração. Ele conhece teu interior. Ele sabe quem você é. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar.